grandes margens plácidas de um povo encombrando retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilham no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, desde o seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e honorada, salve, salve, Brasil no sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és forte, pálido colosso, e o seu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas no Brasil, a pátria amada, pros filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada e honorada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o Nacaruca sempre estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas antes a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, de quem te adora a própria morte. Das vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Top demais, gente. Deu pra ouvir certinho aí, gente? Não travou? Professor, meu deu pra ouvir certinho. Ai, que bom, hein? Aos pouquinhos a gente vai alinhando, ajeitando as coisas aí. Professor, o meu travou. Oi? Mais alguém travou? Como que O foi? meu travou. O meu Wi-Fi travou. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, ó, tem o microfone aberto, o Vitor levantou a mão, pode falar, Victor. Alô? Pode falar, Victor. Tô me procurando por não dá pra contar mais da hora. E chegou com interferência aqui pra mim, Victor. Sofia levantou a mãozinha também. Pode falar, Sofia. Victor, se quiser digitar. Professor, eu queria dizer que meu irmão tá junto comigo, tá? Maravilha. Porque a gente se mudou e a casa não sai, daí ele não tem como assistir pelo celular dele, tá bom? Maravilha, melhor ainda. Seja bem-vindo. E qual é o nome do seu irmão, Sô?
É Diego. Seja bem-vindo, senhor Diego. Sem problema, Victor. Se quiser digitar, não tem problema não, tá? Senhor, Pois Tá não. bom, professor, vou falar pra ele aqui. tem gente falando que tá bugado o áudio. Tá travando. Tá travando agora, nesse momento? Como assim? Não pra mim, mas o Vitor Gabriel tá. Entendi. Vamos lá. Ele falando que não dá pra ouvir. Professor, Oi. o hino nacional foi perfeito, a imagem foi mais ou menos. Então, se isso acontecer na independência, parece que a aula vai ser direta. É sempre assim, quando o hino faz certo e o da independência vai, a aula é completa. Gente, tentem ver a conexão com a internet. Às vezes, se a conexão estiver oscilando bastante, sai cortado mesmo o som para vocês. Dê uma olhadinha aí. Aqui eu estou ouvindo vocês tranquilamente. Eu consigo ouvi-los perfeitamente, tá? Pode falar. Oi, professor, tudo bem? Ô, Diego, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos lá, gente. Bora pro hino da independência então, rapidinho? Vamos lá. Japonês da pátria, filhos, reponente a mais gentil, já raiou a liberdade, o horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, o horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe devemos servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Professor, seu microfone tá ligado. Pessoal, se eu não ficar com o microfone ligado, acho que não sai o som pra vocês. Será que sai? Ó, vou tentar desligar aqui o som. Vamos ver, ó. Não sai, professor. Vamos tentar. Não sai, professor. Não sai, né? Tá, vamos dar sequência então. Não sai, professor. Os grilhões que nos forjava da perfídia navio, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe devemos seguir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais índias falanges que apresentam seus rios. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira,
engrandece a do Brasil. No universo entre as nações, no universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, onde vai bem você vir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Top demais, não, gente? E aí, ficou bom? Ficou ruim? Como que ficou pra vocês aí? Professor, aqui travou um pouco. Travou? E aos demais? Aqui pra mim ficou bom. Professor, Oi? professor, travou muito áudio pra mim. Só o áudio? Mas deu pra ouvir, Só professor. travou a imagem. Pra mim tava bom. Pra Maravilha. mim também tava bom. Pra mim a imagem travou um pouquinho, mas o resto foi tudo perfeito. Beleza. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Revolução Francesa. Antes, o Luiz gostaria de compartilhar alguma coisa aí com a gente, Luiz? Alguma pesquisa que tinha feito? Sim, eu descobri por que a Idade Contemporânea se inicia em 1789 com a queda da Bastilha e não no fim da Revolução Francesa. Porque, na verdade, depois da queda da Bastilha, não foi a queda da Bastilha que influenciou o início da Idade Contemporânea. Na verdade, foi a expansão do capitalismo, porque a Idade Contemporânea é o marco zero dela, ou seja, o ponto onde ela surgiu foi a partir de 1789, quando o chamado mercantilismo, né, com o chamado mercantilismo, o capitalismo começou a expandir. E não tem nada a ver com a tomada da Bastilha. Perfeito, perfeito. É que alguns momentos serão icônicos aí na história, né? Perdão. Nós vimos, gente, que na Idade Moderna houve aí um predomínio, tá? Eu coloquei no chat, gente, um resuminho, tá? Não precisa copiar tudo, não. É só ler, fazer um resuminho, tá? Sobre a Revolução Francesa. Então, na Idade Moderna, gente, nós vimos que as questões de ciência, né? As questões aí científicas, elas estavam ganhando terreno, né? Elas estavam ganhando terreno e aconteceu. Foi nessa época, por exemplo, que construíram embarcações mais fortes, mais resistentes, e a partir dessas embarcações, nós temos a chegada dos europeus aqui na América, nós temos a chegada dos europeus na África, tá? O, entre aspas, descobrimento do Brasil aconteceu nesse período, tá? Entre aspas, tá, gente? Descobrimento do Brasil. Então a ciência, ela foi ganhando uma conotação, a ciência, ela foi ganhando notoriedade, né? Na Idade Média nós tínhamos aquela questão do Deus quis. Deus quis que nascesse, Deus quis que morresse, Deus quis isso, Deus quis aquilo. Na Idade Moderna, a explicação lá vai ter um embasamento mais científico. E nós vamos ver que através da arte, né, por Leonardo, Michelangelo, Rafael, Donatello, esses artistas... Professor, lembra daquele resumo de Revolução Francesa que eu também fiz? Então, eu esqueci de, mesmo eu tá anotado, eu esqueci de citar algumas coisas importantes também que eu anotei. Você quer que eu fale de novo? Por favor, o que você não compartilhou, compartilha, tá? Lembra que eu falei que a França perdeu a guerra de 7 anos para a Inglaterra? Uhum.
Então, eu esqueci de falar também que, tipo, nessa época aconteceu várias enchentes, e isso acabou com as plantações, devastou as plantações da França. E com isso, depois que ela perdeu a Guerra de 7 Anos, ela perdeu suas colônias também nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos naquela época, toda a América no caso, Estados Unidos, México, essas coisas, eram governados por três países, Inglaterra, França e Espanha. Aí ela perdeu todas essas colônias, aí só a Inglaterra e a Espanha começaram a dominar. Aí com a Guerra da Independência dos Estados Unidos, a França pensou assim, bom, eu posso mandar dinheiro, né, recursos e alguns homens do meu exército para ferrar um pouco com os ingleses. Então, pensando nisso, o que aconteceu? A economia da França quebrou de vez. Com isso, a França estava sem dinheiro, sem comida, e junto com as ideias iluministas que estavam começando a se espalhar, pronto, começou a criar várias revoltas. E outra, eu esqueci de citar o nome de alguns filósofos também que foram muito importantes nessa época. O Voltaire, e que defendia a liberdade de pensamento, e era contra a intolerância religiosa da época, e também defendia o livre comércio. John Locke, ele acreditava que o homem adquiria conhecimento com o passar do tempo através do empirismo, e ele também foi o criador do liberalismo. O liberalismo é uma ideologia política baseada na liberdade do homem, livre mercado, essas coisas. E o Montesquieu, que defendia a divisão do poder político em legislativo, criação de leis, executivo, executar as leis, e judiciário, julgar as pessoas perante essas leis. Muitos países usam, incluindo o Brasil. Perfeito. Rousseau defendia a ideia de um Estado democrático que garanta igualdade a todos. Tem mais coisas também. Eu também falei da Assembleia dos Notáveis, porque assim, a divisão social na França era basicamente primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. O primeiro estado era o pessoal da igreja, o segundo estado era o pessoal da nobreza, e o terceiro estado era todo o resto da população, os camponeses, os burgueses, os mercantes. A única diferença entre os dois os dois primeiros estados não pagavam impostos e tinham alguns privilégios, e o terceiro estado estava sofrendo com impostos pesados e falta de comida. Com isso, para poder acalmar a situação, porque a população estava ficando muito revoltada, o rei convoca a Assembleia dos Notáveis, que ia convencer o primeiro e o segundo estado a pagarem impostos, e deu errado. Vendo isso, o rei convoca uma assembleia que tinha acontecido há mais de 150 anos atrás, a Assembleia dos Estados Gerais. Aí nessa assembleia, o Maximilien Robespierre, ele era um radical iluminista e ele defendia que tudo deveria mudar. Com isso, o primeiro e o segundo estado, porque na verdade o terceiro estado queria votos por pessoa e não por estado, porque cada estado tinha direito a apenas um voto. Então, como eles não chegaram a um acordo, eles começaram a fazer suas reuniões separadas. Aí eles se reuniram ali numa quadra de tênis, porque o rei tinha proibido eles de fazerem suas reuniões separadamente. E fizeram o juramento do jogo de Pella, que eles juraram que não iriam parar até que a França tivesse uma constituição. E também uma coisa, nessa hora foi criado, nesse tempo também foi criado a Guarda Francesa, porque assim, depois da grande paranoia que estava aumentando na França, o ministro da França, o ministro do rei, né, Jacques Necker, é demitido junto com outros membros da Guarda Francesa, civis e revolucionários,
ele cria a Guarda Nacional, aí eles se armam e depois tomam a Bastilha. E também a Revolução começou a chegar no campo. Muitas pessoas começaram a matar seus senhores feudais, e surgiram um episódio chamado O Grande Medo, ou seja, muitos senhores feudais começaram a fugir da França. E também, depois disso, foi criado depois que aboliu o feudalismo, foi criado a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, baseada nos bons princípios de liberté, égalité, fraternité. Também foi nessa época que a França que o pessoal teve direito à liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Começaram a surgir vários jornais nessa época também. Um dos mais importantes foi o L'Ami du Peuple, também que na tradução é Amigo do Povo, escrito por um homem chamado Jean-Paul Marat. O problema é que ele era um pouco paranoico, porque qualquer coisa que aparecia, ele não analisava antes de postar e já postava. Com algumas revoluções, uma delas que teve na França foi uma que onde alguns manifestantes invadiram o Palácio de Versalhes e forçaram o rei a ir morar em Paris. Com isso, eles fizeram ele assinar vários documentos que fizeram ele perder cada vez mais seu poder. Com isso também, os jacobinos, que eram grupos de revolucionários de esquerda que queriam mudar o país, começaram a ganhar cada vez mais poder. Foi aí que, depois do rei da França, Luís XVI, fugir, ele é sentenciado à morte por traição. Aí todo mundo foi lá para assistir, ele sendo guilhotinado. Aí a França entrou em guerra com a Prússia e com a Áustria por conta disso, por conta que ela passou a não ser mais uma monarquia absolutista e ser uma monarquia parlamentar. Com isso, muitas pessoas entraram em guerra com a França. Fora que também a paranoia aumentou muito e com isso, então, várias pessoas começaram a ser executadas, incluindo Maria Antonieta foi executada. E foi instaurada uma fase na França também, chamada Regime do Terror, onde muitas pessoas, no campo, muitas pessoas eram condenadas ao fuzilamento e na cidade, condenadas à guilhotina, simplesmente por serem suspeitas. Praticamente elas eram executadas toda hora. E um cara que apoiava, continuava e deixava tudo isso pior era o Marat. Porque ele publicava um monte de nomes no jornal dele de pessoas que, ao ver dele, ele julgava que deviam ser executadas. Com isso, então, a paranoia aumentou muito. Aí uma moça chamada Charlotte Corday matou ele. Com isso, então, as pessoas começaram a morrer ainda mais. E um cara que fez isso e que pôs esse regime em prática foi o Robespierre. Aí até que um homem chamado Danton, ele falou, já chega, né? Já matamos muitas pessoas. Aí o Robespierre, ele negou, ele queria continuar com o regime do terror, porque ele era meio louco, porque ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, e ele executava as pessoas sem ter nenhum motivo. Com isso, o Danton criou um estado opositor, e o Robespierre considerou isso um ato de traição, e mandou matar todos que faziam parte do
desse estado, né? Os dantonistas, os chamados dantonistas. E também tivemos, depois de Danton morrer, tivemos a fase final, que foi quando as matanças pioraram muito, e como eu posso dizer, as matanças pioraram muito, e a população começou a ficar ainda mais irritada com o Robespierre, até que ele foi preso. Aí na casa dele, ele foi encontrado com um tiro na mandíbula, mas ainda estava vivo. Não souberam se tentaram matar ele ou se ele mesmo tentou tirar sua vida. Mas depois ele foi sentenciado à morte. E é isso que eu queria acrescentar, que eu não tinha acrescentado na última aula. Perfeito, Luiz. Incrível mesmo. Valeu. São muitos detalhes, tá? Antes de eu fazer o link com a fala do Luiz, 2 pessoas levantaram a mão, gostaria de falar? Acho que era a Sofia e o Victor. Enquanto o Luiz estava falando, apareceu aqui a mãozinha levantada. Podem falar, tá, gente? Espaço aqui para vocês mesmo. Enquanto vocês se manifestam, vou aproveitar uma carona na fala do Luiz. Muito bem, viu, Luiz? Parabéns, fico muito orgulhoso. Obrigado, professor. Não é fácil decorar esses nomes, não é fácil entendermos esses conceitos, né? Ah, o Victor. Olá, Victor. Victor? Professor, Oi, pode falar, Sô. eu iria perguntar se é teu grito de guerra. Ah, vai sim. Ah, tá bom. Obrigada. Não, o grito de guerra não, né, gente? Os créditos, né? Pela internet fica difícil o grito de guerra. Tá bom. Vamos lá, gente. Peço que desativem os microfones para não dar interferência. Vou aproveitar uma carona na fala do Luiz. Tá? Vou tentar resumir tudo isso que o Luiz falou. Tá? Como que a gente vai resumir isso aí? Então, vimos anteriormente que o rei, ele queria o poder absoluto, igual nós falamos. Se o rei acordasse de mau humor e quisesse guilhotinar alguém que ele nunca tinha visto na vida, ele faria isso. Tá? Inclusive, Luís XVI, que esse foi o último rei absolutista da França, ele falava que o Estado sou eu. Né? Então ele se sentia o dono do poder. Mas vai ter uma coisa aí relacionada ao processo mercantilista que o Luiz falou. Então, na Idade Moderna, lembra que nós comentamos que novas embarcações estavam sendo construídas e essas embarcações permitiram que os europeus adentrassem aqui no Ocidente e desbravassem a África, a América. Então, o que vai acontecer, gente? As pessoas vão fazer trocas comerciais. Gente, tem microfone aberto, tá atrapalhando. As pessoas vão fazer trocas comerciais, o que vai fomentar a economia. Tá? Vai fomentar a economia. E uma figura... Victor, acho que o seu microfone está aberto. Você pode ativar, Victor? Tá dando interferência. Ele disse que tá tentando Professor, falar. você pegou essas informações que estão aí na tela, você pegou no site toda a matéria? Não, acho que Brasil Escola. Pera aí. Vou desativar aqui, tá, Victor? Tá dando interferência aqui. Não sei se você tá com foninho ou não, Victor, mas tenta tirar o foninho. Tá dando interferência aqui, o retorno, tá? Já reiniciei, mas não resolveu nada. Tenta tirar o foninho. Gente, então o que vai acontecer? Vai ter uma galera, tá? Vai ter uma galera comercializando N produtos, tá? O que nós vamos chamar de burguesia. A burguesia ela vai estar investindo, tá? A burguesia vai estar investindo. Pode falar, Victor, ou digitar, se preferir. Já reiniciei, mas não resolveu nada. O que eu faço, professor? Eu creio que a sua participação tem que ser pelo chat mesmo. Se o microfone está dando essa interferência... Senhor Victor, sai da chamada, já você desliga, ele fica por mais ou menos 1 minuto,
daí você reinicia e você volta. Vixe, escrever a explicação fica difícil. É melhor eu deixar, vai estar gravadinho. Aí depois o senhor acompanha no YouTube, tá? Se eu for digitar, a gente vai perder bastante tempo, tá? Gente, então o que vai acontecer? Sô, tá com a mãozinha levantada? Pode falar. Professor, eu queria saber se as pessoas que não estão no grupo vão ter que pagar crédito no sábado. Pode ser, tá bom? Vamos lá, gente, vamos tentar enfatizar as perguntas relacionadas à explicação aqui, tá bom? Essa questão dos créditos, do grito de guerra, a gente deixa pro final, a gente resolve, tá bom? Ô, professor, lembra que você falou desse negócio que o mercantilismo começou a crescer? Então, outra coisa interessante também que eu anotei que é sobre o iluminismo. Peraí, deixa eu achar minhas anotações. Os iluministas acreditavam que poderiam reestruturar a sociedade do antigo regime, defendiam o poder da razão sobre o da fé e da religião e buscavam estender a crítica racional em todos os campos do saber humano. Através da união de escolas de pensamento filosófico, sociais e políticas, enfatizavam a defesa do conhecimento racional para desconstruir preconceitos e ideologias religiosas, por sua vez. Estas seriam superadas pelas ideias de progresso e perfectibilidade humana. Em suas obras, os pensadores iluministas argumentavam contra as determinações mercantilistas e religiosas. Perfeito. Então, o que vai acontecer? Como o Luiz falou, gente, né, o mercantilismo está crescendo, o capitalismo está dominando geral, e uma figura política vai se tornar responsável por representar aí o seu Estado. Nesse caso, o rei. Tá? Nesse caso, o rei. Mas vai depender da situação. Ao invés do rei aproveitar, tá? Olha, né, o processo está avançando, está progredindo e tal. Alguns reis, a maioria dos reis, eles vão se perder no poder. Eles vão ficar doidos pelo poder, tá? Vão chegar no nível que qualquer pessoa que disser algo que não agrade o rei vai ser mandado para a guilhotina, tá? Então, o que vai acontecer? Se não houvesse uma boa administração, o Estado ia perecer. Tá? O Estado ia perecer. E como eu falei, nós vamos ter diversas classes. O que é política? Política é jogo de interesses. Tá? Então nós vamos ter os burgueses com determinado interesse. Tá? Os iluministas sendo patrocinados pelos burgueses, eles vão também sentir na pele, tá, o que é aquele absolutismo, aquele poder absoluto do rei. Então também não vai ser interessante. E por fim a sociedade. A sociedade também vai ter os seus interesses. E a sociedade vai entender que não é interessante esse poder absoluto na mão do rei. Tá? É aquela velha frase: quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Tá? Lucas, pode falar. Então, eu acho que uma das coisas que mais piora essa situação é que você pode até falar que uma pessoa apoia tal coisa e outra apoia essa mesma coisa, só que duas pessoas vão ter uma opinião diferente, porque por mais que tenha milhões de pessoas aqui e todas elas apoiam uma coisa na política, elas vão ter pensamentos diferentes e esses pensamentos não vão ser agradados por outras pessoas. E o que isso faz com que, mesmo se você tem o mesmo pensamento que eu, você vai, tipo assim, mesmo que você apoie a mesma coisa que eu, a sua opinião vai ser diferente da minha. E com isso, muitas pessoas ficaram desagradadas, porque, né, claramente, ninguém tinha a mesma opinião para tudo. Então, isso dificulta extremamente muito na política, porque se isso acontece, por exemplo, como você falou,
se o rei não gostasse de uma pessoa, ele podia matar. Se a pessoa não tivesse a opinião dele, se a pessoa não gostasse dele, ele mataria com certeza, porque se ele já não olhou para aquela pessoa e não gostou, então ele pode matar. Pensa só se a pessoa tivesse contra ele. Professor, então se uma pessoa ficar, tipo, respondendo o próprio rei, ele pode matar o que respondeu a ordem dele, né? Perfeito, Pablo. Exatamente. Por isso que surge o nome de absolutismo. O rei tinha literalmente poder absoluto. Se alguém viesse com uma ideia divergente da do rei, era balbal, né? Balbal. E isso, Pablo, Lucas, vai trazer um certo descontentamento da sociedade. E a sociedade vai ficar pé da vida com tudo isso aí. Aí vamos pensar o seguinte. Naquela época, assim como nos dias de hoje, tá? Temos a maior quantidade de pessoas pobres, tá? E a menor quantidade de pessoas ricas. Como que os pobres iriam se articular para fazer um levante contra o rei? Percebe? Os pobres por si só, mesmo sendo a maioria, eles não iam conseguir derrubar o rei. Tanto é que teve o massacre do Campo de Marte, né? Que algumas pessoas descontentes começaram a tacar pedra na guarda francesa. E a guarda francesa abriu fogo e matou um monte de gente, igual o Domingo Sangrento que aconteceu na Rússia. Exatamente. Então os pobres, eles tinham esse medo. Falaram, poxa, se a gente se rebelar contra o rei vai acabar com a nossa vida. Né? E qual vai ser a saída? A burguesia. A burguesia vai patrocinar os ideais iluministas. Tá? O iluminismo, gente, foi a parte teórica. Como que a gente pode derrubar o rei? O iluminismo vai criar essa teoria. A Revolução Francesa foi a parte prática. É simples, como você destrói uma monarquia? Matando o rei e a rainha. Né? Só que não vai ser tão simples assim, porque vai haver esse medo, né? Não tem. Você não mata um rei e uma rainha da noite pro dia, até porque eles têm proteção. Você vai aos poucos, tirando o poder e reprimindo os direitos deles. Até que chega uma hora que eles estão literalmente vulneráveis, você vai acatar eles e pau. E como que aconteceu isso aí? Alguém precisava, Luiz, evidenciar essas ideias. Alguém precisava trazer à tona essas ideias. E quem que trouxe à tona essas ideias? Os iluministas. Eles escreveram 35 volumes de a enciclopédia. Um dos mais famosos deles, que escrevia sobre essa enciclopédia, foi o Adam Smith. Exatamente. Adam Smith é um cara inteligentíssimo. Verdade. Inclusive, Karl Marx vai fazer um contraponto aos ideais do Adam Smith. Porque o Marx criou o marxismo, né? O marxismo é oposto ao liberalismo, porque o liberalismo é caracterizado pelo livre comércio e da não interferência do Estado na economia. O marxismo é exatamente o contrário, é uma transformação econômica radical, ou seja, todo Estado interfere na economia de indivíduo e caracteriza todos os indivíduos de igualdade social, e no liberalismo não tem isso. O liberalismo favorece a meritocracia, né? Exatamente. E o que vai acontecer? Os iluministas começam a pregoar, vai falar, olha pessoal, tá errado esse negócio, o rei não pode ter todo esse poder. A Isso é verdade. começa a entender esses posicionamentos, mas o porquê a revolução vai ser tão importante assim? Porque dentro dessa galera nós teremos as panelinhas. Teremos jacobinos, teremos girondinos, teremos os daltonistas, né? Então, outra, fora que eu não citei, o Robespierre, na Assembleia dos Notáveis e na Assembleia dos Estados Gerais, ele já chegou pregando suas ideias radicalistas. Ele chegou, mas temos que mudar tudo, que não sei o quê, porque ele era um iluminista bem barra pesada também. Ele era muito radical. Tanto é que ele que instaurou o regime do terror e pregava que devia mudar tudo. Sim, exatamente.
Lucas, pode falar, tá com a mãozinha levantada. Deixa eu fechar meu microfone, professor. Pode falar, Lucas. Valeu, Luiz. É como eu disse, porque, tipo assim, cada uma pessoa tem uma opinião. Então, pensa só o quanto de partidos que. Pensa só o quanto de partidos que iriam criar com isso, com tudo isso de iluminismo. Iluminismo, porque todo mundo queria que o rei fosse uma pessoa de bem, uma pessoa que ajudasse o povo. Porém, o absolutismo não queria isso. O absolutismo queria basicamente o contrário. O rei fazia a população sofrer por ele. O rei queria ser o bonzão. O rei queria que ele tivesse o poder inteiro só para ele. E a população, claro que não ficou à tona com isso e quis criar o iluminismo, que é um conceito de ideia para abater isso. Porém, o iluminismo ele tem várias versões diferentes de cada pessoa. Uma pessoa pode achar que o iluminismo é uma coisa doida, outra pessoa pode achar que o iluminismo é uma coisa boa, outra pessoa pode usar o iluminismo a seu favor, outra pessoa pode usar o iluminismo a favor de todas as pessoas, a população inteira, e isso na história inteira vai ser feita, porque ninguém ia ter simplesmente uma ideia que alguém não recriaria de outra maneira, né? Perfeito, Lucas, perfeito. Então nós temos dentro dessa gama de pessoas, inclusive esses 2 parágrafos vai resumir bem essa fala, nós teremos radicalismos dentro desse meio. Tem o pessoal que vai querer uma revolução, tem o pessoal que vai querer manter partes dessa revolução, tem o pessoal que vai querer mudar literalmente. Então vai ser difícil agradar. O Robespierre, ele era igual, ele era literalmente igual o Trotsky. Ele defende uma revolução constante, uma revolução que nunca deveria parar. Mudou tudo, vai ter que mudar tudo de novo. Mudou tudo, vai ter que mudar tudo de novo. Mudou tudo, vai ter que mudar tudo de novo. Exatamente. Isso que era ruim nele. As ideias dele eram legais, são ideias boas. O iluminismo tem ideias boas, só que ele levava para um lado muito extremo. Por isso que essas ideias boas também se tornavam ruins. É por isso que eu falo que o extremismo exacerbado não é saudável, né? Victor, tá com a mãozinha levantada? Pode falar. Professor, tá me ouvindo? Tô ouvindo com dificuldade, mas ouço. Professor, eu tô desde o começo tentando meu volume, mas não vai. Agora só que eu coloquei no fone de Bluetooth, sabe? Agora tá pegando. Eu acho que queimou o alto-falante do computador, não sei. Senhor, meu pai. O senhor consegue me ouvir pelo menos, Victor? Por que o senhor não mandou no chat, Victor? Não, agora eu consigo ouvir. Vicky? Tá ruim. Tenta mandar no chat, Victor. Enfim, veja certinho aí, tá, Victor? Eu não sei se você tá me ouvindo, mas eu não consegui entender, não. Vamos lá, gente. Vamos fazer a leitura desses 2 parágrafos, que é um resumo do que vocês falaram aí. Quem pode ler, por favor? Alguém lê um e outra pessoa lê o segundo, por favor. Mais alguém? Alguém? Sofia, pode falar, Su. Ixi, não tá saindo som aqui pra mim, Su. Ixi, vocês estão falando? Pra mim não tá saindo nada aqui. Aparece aqui o ícone que o Lucas tá falando, mas não sai o som.
Vocês me ouvem? Não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu não ouço vocês. Aparece aqui o Pablo agora falando, mas eu não consigo ouvir. Aparece o ícone aqui do Pablo falando. Acho que agora sou eu que tô com... Deu bug aqui, eu acho, no Meet. Ixi. Então, Luiz, eu não estou ouvindo. Não consigo ouvir vocês. Ó, parece que a Sofia tá falando, apareceu a imagem aqui do Luiz. Só que eu não ouço vocês. Vamos ver. E aí? Eu vou tentar sair da reunião e entrar novamente, só um instante. Eu copiei o que o professor tinha lá na tela. Agora eu ouço vocês. Ô, professor, eu posso ler o primeiro parágrafo? Pode, fica à vontade, Luiz. Professora, eu vou ler o segundo, tá bom? Fica à vontade. A cara do Luiz é muito da hora, mano. Nossa, que estranho, meu áudio travou do nada. Não consegui ouvir vocês. Professor, Vocês estavam me ouvindo? você tá apresentando. Ô, professor. Professor Miguel, Tinha hora que a gente tava gritando. Ô, Miguel, por que você gritou naquela hora? É igual que necessidade. É pra ver se sai a... Amiga, não, amiga, A vez funciona? Não é porque não vê se funciona. Se você tá literalmente com o microfone ligado, é porque tá funcionando, tá? Não precisa gritar. Vamos lá. Não, pro professor, pra ver se saía. Pro professor. Deixa eu ler então. A Revolução Francesa é o nome dado ao ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799, que marcou o fim do absolutismo nesse país. Essa revolução, além de seu caráter burguês, teve uma grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo, uma vez que a situação do povo francês era precária em virtude da crise que o país enfrentava. Nossa, leu rápido, hein? Professor, posso começar no segundo? Pode, por favor. Nem deu brilhos. Obrigada. A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais, das liberdades individuais. A partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, essa revolução também Qual foi a primeira pessoa? a consolidação de uma república. Quem foi a primeira pessoa nesse mundo? Qual foi o primeiro animal? Representativa popular, hoje chamada de democracia representativa. A Revolução Francesa só foi possível graças à popularização dos ideais
iluminismo. Do iluminismo. Perfeito. Gente, ó. Iluminismo. Então, a respeito dessa importância da Revolução Professor, Francesa... posso ler aí? Pode. O historiador Eric Hobsbawm vai ser um dos historiadores especialistas nesse contexto, tá? Então, só resumindo. Então, nós temos que tirar o poder absoluto das mãos dos reis, tá? E tentar descentralizar esse poder. Esse processo, ele vai ser chamado de democracia representativa, tá? É o que nós temos hoje, mais ou menos. Nós temos o presidente, né? Sim, o professor, mas antes de surgir essa monarquia representativa, a França se tornou antes uma monarquia parlamentar, depois ela se tornou uma monarquia representativa e depois ela se tornou uma república. Isso, igual nós lemos aqui, Luiz, todo esse processo demorou 10 anos, tá? Foram 10 anos. Então, para a gente ganhar tempo aqui, eu estou tentando dar fazer alguns resumos, alguns recortes. Mas isso é importante, tá, gente? Todo esse processo foi demorado, não foi da noite pro dia, tá? Sim, então, uma coisa, tanto é que, tipo, no vídeo que eu assisti, se você quiser, depois eu até te mando, no vídeo que eu assisti, o homem até falou, basicamente, ele até falou, moral da história, basicamente, o poder foi tirado de um cara para ser colocado na mão de outro cara, e isso custou milhares de vidas. Sim, exatamente. Inclusive, né, o rei Luís XVI foi o último rei absolutista da França, que após a Revolução Francesa ele foi decapitado em praça pública, guilhotinado. É verdade. Quem que ficou de ler esse trechinho aqui do Eric Hobsbawm? Já falei demais. Vai lá, pode ler, por favor. Ok. A respeito da importância da Revolução Francesa, o historiador Eric Hobsbawm afirma que a França, que faz suas revoluções e a elas deu suas ideias, a ponto de bandeiras tricolores de um tipo ou de outro terem se tornado o emblema de todas as nações emergentes. A França forneceu o vocabulário e os temas da política liberal e radical democrática para a maior parte do mundo. A França deu o primeiro grande exemplo, o conceito e o vocabulário do nacionalismo. A ideologia no mundo moderno atingiu as civilizações que tinham até então resistido às ideias europeias, inicialmente através da influência francesa. Essa foi a obra de Revolução Francesa. Boa, Lucas. Pablo, pode falar. Professor, eu vou desligar aqui e vou entrar na minha outra conta, tá? Tá, perfeito. Então, gente, o que aconteceu aí? Essa Revolução Francesa, ela vai servir de inspiração a outras regiões do mundo, tá? Inclusive no Brasil. Né, o Tiradentes, o contexto do Tiradentes, por exemplo, a Inconfidência Mineira, ela teve um embasamento nesse contexto do iluminismo. Tá? Verdade. Então eles vão meio que inspirar a galera do mundo todo. Olha, a população tem voz e tem vez aqui. Basta se organizar certinho e as pessoas conseguem reivindicar um direito. O professor, incluindo teve muitos movimentos iluministas aqui no Brasil. Sim, sim. O Tiradentes foi talvez o principal expoente, né, dessa questão aqui no Brasil. Tanto é que infelizmente acabou morrendo, né, por conta disso. Mas tanto é que ele foi muito importante, porque ele criou a Polícia Militar em Minas Gerais. Sim, sim. Professor? Pois não. Falando que aqui no texto tem a bandeira tricolor, um fato interessante é que eles, para fazer a bandeira da França, só pegaram a bandeira de Paris e simplesmente botaram um risquinho branco no meio. Exatamente. Porque é aquilo que eu falei, liberdade, igualdade e fraternidade. Exatamente. Mas nessa época isso era só na teoria, porque na prática não tinha nada disso. Exatamente.
Tanto é que no regime do terror, uma das coisas que mais foi instaurado foi a censura. Ou seja, muitos jornais, véu. E outra, lembra dessa declaração, a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão? Quem liga? Ela nem. Muitas leis que estavam nessa declaração eram simplesmente desrespeitadas. Exatamente. Tem muita coisa que na teoria é bonito, né? Mas na prática, quando a gente vai analisar, não funciona. Com a realidade. Não funciona. Muita coisa mesmo. Um exemplo disso é o comunismo. Exatamente. A teoria é linda demais, uma igualdade e tal, mas na prática... Mas na prática não funciona. Porque quando o funcionário ruim começa a ser tratado igual funcionário bom, um funcionário ruim fica pior, o funcionário bom fica ruim. Professor, eu falei pra você que a aula ia ser direta? Oi? E foi mesmo. Eu falei pra você que quando o hino tá bonito, o áudio tá bom e o da independência tá bom, a aula é direta, tô falando? Aqui nós temos, então, a divisão desses 3 estados que o Luiz comentou lá inicialmente. Né? O primeiro estado, então, sendo representado pela igreja. O segundo estado, pelo rei e a nobreza. Tá, rei vai ser aquela figura central. A nobreza, os parentes, né? Os mais próximos ao rei. O professor, no terceiro estado tá falando só o povo, mas tipo, pela imagem tá retratando aí só as classes mais pobres. Pela imagem, interpretando a imagem, tá retratando apenas as classes mais pobres. Mas vale ressaltar que também a burguesia também fazia parte disso. A única diferença é que ela não tinha os mesmos privilégios que a nobreza e o clero tinham. Perfeito. Mas a burguesia também, ela tá nesse emaranhado aí. Perfeito. Vamos lá, gente. Então, a Assembleia Nacional Constituinte, né, é aquela Assembleia que vai determinar essa divisão dos poderes, vai determinar a questão das leis, elaboração das mesmas, tá? Revolução Francesa, então, vai ser o estopim aí na ideologia da igualdade, fraternidade, liberdade, tá? A inspiração das ideias do iluminismo. Isso. Uma outra coisa importante aqui são os grupos políticos, né? Os jacobinos defendiam a ampliação das mudanças revolucionárias. Os girondinos defendiam mudanças conservadoras. Então, digamos que, meu professor, mas tipo, digamos que os jacobinos eram mais progressistas e os girondinos mais conservadores? Perfeito. Né? Os jacobinos, né, numa analogia mais moderna, digamos assim, os jacobinos seriam a turma da esquerda e os girondinos a turma da direita ali, né? Isso a grosso modo falando. Então, nós vamos ter essa crise, né, do antigo regime. O que foi essa crise? Essa crise foi esse poder centrado na mão do rei. O rei não vai conseguir lidar com esses grandes poderes, com essas grandes responsabilidades. Aí a sociedade vai cair matando em cima. É aquilo que eu falei, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A maior parte das pessoas vão estar aqui, ó, no terceiro estado, que é o povão e os burgueses. Né? O povão e os burgueses é o que compõe... Ou seja, nós. Né? Ou seja, nós, exatamente. São as pessoas que vão ser mais, digamos assim, a maior quantidade vai estar concentrada aqui no terceiro estado. O professor, também quando o regime do terror foi instaurado, o clero, muitas pessoas do clero começaram a ser perseguidas e tipo, foi uma mudança tão radical que além de pessoas do clero começarem a serem mortas e ter ocorrido um descristianismo no país, ou seja, o cristianismo foi abolido da França, e os bens da igreja começaram a ser confiscados, fora que também mudaram até o calendário, chamado calendário republicano, que consistia basicamente não no nascimento de Jesus, mas né, no início da criação da República Francesa. Tanto é que tipo, um dia tinha mais ou menos 100 horas.
É incrível, né, gente? Olha que coisa louca. Negócio de doido, né, Luiz? Negócio de louco, né? Um dia ter 100 horas, fazendo as contas aí, daria mais ou menos 90, 4 dias. Um dia seria 4 dias e 4 horas. Exatamente. Enfim, então qual que era a lógica inicial? Ó, se nós somos a maioria, vamos pegar essa maioria e dar um pau aqui no rei, né? Vamos dar uma sova nesse rei. Essa era a lógica, né? Essa era a lógica. E, né, os burgueses vão patrocinar toda essa ideia aí. O que vai acontecer? Quando falamos em crise econômica, o rei ele vai intensificar a questão dos impostos, por exemplo. Né? O rei ele vai aumentar esses impostos. Marcos, tá com a mão levantada? Marcos, Rogério e Lucas. Pode falar, gente. Eu não vi a mãozinha levantada de vocês. O professor. Pois não. A guilhotina, ela foi inventada na época da Revolução Francesa? Olha, deixa eu ver a data exata da guilhotina. Eu acho que foi um pouquinho antes, na verdade. Deixa eu ver aqui. Pode falar, Lucas. Ok. E como o Luiz falou, muitas dessas ideias, muitas dessas ideias, elas foram pensadas, porém, como o Luiz falou, nunca foram executadas de verdade, nunca foram feitas na prática. Então, o que acontecia? Do mesmo jeito que o rei poderia ter um pouquinho mais de proteção para poder. O rei poderia ter um pouquinho mais de proteção para tentar evitar isso. Ele também poderia achar que, tipo assim, coisa de doido, as pessoas nem vão fazer isso, porque se tivessem feito, realmente poderiam ter feito antes. Porém, acho que foi uma ideia bem mais demorada por causa disso, porque ninguém botava em prática o que falava. Podia falar 300 coisas, porém nada, não fazia nenhuma. Professor, a guilhotina foi inventada nessa época mesmo, na França Revolucionária, em 1792. Porque o médico que criou ela queria uma morte rápida e sem dor. E a guilhotina proporcionava isso, porque, tipo, caiu uma lâmina muito pesada na sua cabeça e fazer isso aqui, lec. Que, tipo, sua cabeça... mas, tipo, era bem aqui, no meio da cabeça, cortava tudo, justamente para poder... A injeção, como é que fala? Aquela injeção mortal mesmo. Tem meio que veneno dentro. Foi descoberto por um médico também. Foi sem querer ainda. É só isso que eu queria acrescentar. É isso aí. A ideia era meio que aquele processo de morte acelerada, como eutanásia. É uma eutanásia da época, né? Uma coisa também. O que Elvin falou sobre injeção letal. Hoje em dia a injeção letal é utilizada mais em cadeias, porque, tipo, usam-se três doses de remédio. Uma paralisa os eletrólitos não, o diafragma. Depois uma outra causa edema pulmonar e a outra dose parada cardíaca. Também são usadas em animais também, por sacrificação, essas coisas. Mas eu já não sei. Professor, não é pra copiar isso daí não, né? Não é pra copiar, não. Ô, professor, eu já peguei tudo do site e já colei no meu bloquinho de notas. Tem problema? Sem problema. Então essa vai ser a ideia central, né? Aí pensa, já tá numa crise. Aí vem o rei, aumenta os impostos. O pessoal fica mais pé da vida, né? Daqui a pouco o Luiz vai ser o professor. Talvez. Talvez barra certeza, né? Tem grandes chances aí, viu? Vamos lá, algumas etapas da Revolução Francesa, gente. Então, a partir da queda da Bastilha, o processo revolucionário francês estendeu-se por 10 anos
e foi só finalizado com o golpe de 18 de Brumário, organizado por Napoleão Bonaparte. Toda a extensão do processo revolucionário francês é organizada em 3 fases: Assembleia Nacional Constituinte e Assembleia Legislativa. Agora, todas as leis elas precisam passar por uma assembleia, serem discutidas e não dependem agora da vontade do rei. Temos a convenção, que seria a oficialização, né, desses projetos, e o diretório seria esse direcionamento aí. O diretório era comandado por 5 caras, né? Exatamente. Agora não é mais só o rei, né? Aqui o grande medo, ó. Que o Luiz... Foi isso que eu falei. E outra, né? E outra, conhecida como Grande Medo, aconteceu entre julho e agosto de 89 e foi marcada por ataques e saqueamentos contra propriedades de aristocratas e muitas vezes pelo assassinato dos donos desses locais. Pensa que terror, não, gente? Era um terror gigantesco. Por isso o nome, o Grande Medo, porque eles começaram a fugir do país. Sim, exatamente. Inclusive o Luís XVI também, né? Eu só que na versão 16, né? Já pensou? Seu xará, Luiz. O Luís XIV. Luís XIV. A convenção, né? Aqui já estamos falando da República. Os membros da convenção foram determinados por sufrágio universal masculino. Com isso, Luís XVI deixou de ser o rei da França. E um novo debate surgiu: a execução do rei. Então, tira o rei da jogada, coloca uma galera aí representando os poderes e para deixar isso de uma forma mais didática, mais icônica para as pessoas, o que eles vão fazer? Vão pegar o principal rei absolutista da época e vão decapitar em praça pública. Fala, Sofia, tá com o microfone aberto? Quer falar alguma coisa? Professor. Pois não, Luiz? Desculpa, professor, foi sem querer. Imagina. Desculpa. Fala, Luiz. Eu lembro que uma vez eu tava estudando isso em história, né? Aí, tipo, na hora do intervalo eu tava ali, revisando essa matéria, aí um dos meus colegas parou e falou, mas por que você está estudando isso? Eu falei, porque eu preciso disso. Aí ele falou, mas isso é inútil. Eu falei, não é inútil. Aí, até roubando a fala do Lucas, aí eu falei, não é inútil porque você vai precisar disso na sua vida. É aquela velha frase, né? Sabedoria traz a resposta. Sim. Aqui, gente, só pra gente fechar, então, o diretório, né? O diretório seria derrubado, então, dos jacobinos, aqueles revolucionários, os progressistas, digamos assim. Os girondinos e a alta burguesia francesa redigiram uma nova constituição para a França. Então, é aquilo que eu falei, todo esse processo, todo esse contexto da Revolução Francesa vai ter um forte patrocínio da burguesia, tá? A burguesia ela vai se sentir poderosa, né? A burguesia vai se sentir aí a dona do pedaço, né? Fala, Lucas. Eu tenho 2 coisas para falar. Pensa só imagina se você fosse um historiador dessa época que tivesse que fazer um resumo de como é viver aí. Imagina só a dificuldade, porque com tanta censura, com tanta matança, que você poderia ser morto a qualquer momento, com tantas guerras, não só na França, porque é como você sempre diz, não é porque a gente está estudando uma coisa que o mundo inteiro para. Não, a gente está estudando a França, mas está acontecendo alguma coisa nos países ocidentais, nos países orientais. Pensa só nesse cenário apocalíptico
você tentar, pelo menos, entender o que está acontecendo no seu próprio país, que você não consegue ter informações, porque você simplesmente tem o medo todo dia de ser executado, porque você pode ser executado, assim como provavelmente vai, e você é censurado de absolutamente tudo, você não tem matéria de nada. Não é como hoje que a gente tem jornal que mostra até o que eu comi hoje de manhã. Não é como um jornal hoje que mostra que uma migalha caiu no meio da Antártica, não é? Porque lá a censura predominava. A censura não deixava ninguém saber de nada. Diferente de hoje em dia, como eu falei. E outra coisa também é que esse fato da burguesia querer ser a dona de tudo vai dificultar ela mesma, porque se eu quero ser o dono, se eu quero ser o bonzão, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que me esforçar para ser o bonzão. E o que acontecia? Enquanto você estava lá se esforçando, tinha outra pessoa que já tinha se esforçado, já estava pensando nos seus planos e poderia fazer isso antes de você. E o que acontecia? Por causa disso, as pessoas não se uniam e cada uma ficava para um lado. E isso acabava tirando a união das pessoas. Tirando a união das pessoas, cada um vai pensar que tá certo e os outros estão errados. E essa seria uma batalha para ver quem, chegaria ao poder primeiro, né? Por mais que seria muito difícil, mas foi percorrido isso. Ô, professor, desculpa interromper, mas são 9 horas já. Ah, gente, 9 horas. Para fechar, então, eu gostaria que cada um lesse um tópico sobre essas consequências da Revolução Francesa, por favor, pra gente fechar. Tudo bem, então. Passa muito rápido, gente, aula com vocês. Eu vou começar. Consequências... começar. Começa então. Eu vou ao terceiro, então, pode ser. Cada um lê um, vai. Posso ler o segundo? Eu vou ler o último. Eu vou ler o terceiro, tá? Eu vou ser o primeiro, rapaziada. Segundo. Eu não sei o segundo. Eu sou o primeiro, ó. Eu sou o primeiro, o Luiz é o segundo, o resto que se vira. Tá. Eu sou o terceiro. Eu quero ser Eu sou o quarto. Gente, só lê vida que segue, vamos. Só vai. Fim dos privilégios de classe na França. Fim de qualquer resquício do feudalismo no país e início da consolidação do capitalismo. Início do processo de queda do absolutismo na Europa e na França. Inspiração para o movimento da independência do continente americano. Quem é o próximo? Eu. Então leia. Popularização da República como forma de governo. Separação entre os poderes. Das liberdades individuais que tornavam os homens iguais perante a lei. Valeu, pessoal. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Vou encerrar aqui a gravação, mas aí vocês vão pagar os créditos, vou estar com vocês, tá? Enquanto eu salvo essa aula lá no YouTube. Senhores, muito obrigado pela aula e tamo junto. Quem vai chamar para os créditos? Eu. Posso chamar? Por favor. Professor, quero fazer um negócio. Eu nunca chamei. Eu quero fazer um negócio porque eu achei um desaforo que fizeram quando o senhor não estava ausente. Eu quero que essa pessoa que fez pague um pouquinho a mais. Posso só hoje? Vai, vamos quebrar essa então. Depois da próxima, a Nicole, né? Uhum. Depois da próxima, a Nicole chama então. Senhores, obrigado. Vou encerrar a gravação, mas eu continuo com os senhores aí, tá? Coração, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Senhores, hoje o crédito vocês que escolhem. Eu não vou opinar nada. Tchau, vou dar banho no meu peixe.